Ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Josué desu. Bom, nessa aula, que é a 8ª aula, eu vou ensinar para vocês o que é ou o que são as partículas em japonês. Isso para eles é muito importante. Quem assistiu a aula 1 viu que no português nós temos 4 classes abertas e 6 fechadas. As 4 classes abertas, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio, elas têm uma ideia, dá para fazer um desenho delas. Substantivo são as palavras dando nome aos seres, as coisas. Adjetivo são as qualidades, verbo são as ações e advérbio são as palavras de circunstância, que é o caso de circunstância de lugar, aqui, ali, ou de tempo, hoje, ontem, amanhã. Então elas possuem uma ideia. Já as classes fechadas, artigo, preposição, conjunção e interjeição, elas possuem dentro da língua uma função e não uma ideia. Você não consegue desenhar um artigo, faça um desenho. Faça um desenho da preposição para, ou da preposição de, em, ou da conjunção ou, mas. Não tem como fazer um desenho. Então elas possuem uma função e não uma ideia. Essas 6 classes fechadas não existem em japonês. Se você tiver uma frase em português, para transformar em japonês você vai ter que anular todas as classes fechadas e só usar as abertas. Em japonês existe uma categoria de palavras que são exatamente as partículas, que elas também não possuem uma ideia, mas possuem uma função. Função essa diferente da função que no português as classes fechadas possuem. Portanto, se você tem uma frase em japonês, para transformar para o português você vai ter que anular as partículas, já que elas não possuem utilidade. O que é que eu faço para transformar de português para japonês? Pego a minha frase, anulo todas as classes fechadas e acrescento as partículas. Para transformar do japonês para o português, pego a frase em japonês, anulo todas as partículas, acrescento as classes fechadas e aí eu consigo traduzir. É o trabalho que você vai ter. Para que a gente aprenda as partículas, e eu vou ensinar hoje a sequência das partículas. As partículas no, wa, ga, ka, tachi, mo, io, ne. Certo? Eu vou ensinar essas partículas e vou colocar um quadrinho um pouquinho maior na tela agora para que vocês consigam ver os exemplos de uma forma melhor. Vamos começar com os pronomes. Vocês já estão acostumados com o watashi, eu, usado antigamente por mulheres, mas hoje usado por todos. E ore, eu, sendo usado por homens. Agora nós vamos aprender hoje anata, você, kare, ele, kanojo, ela. E eu vou colocar esses pronomes que não são pronomes para os japoneses, são substantivos, já que não existe pronome em japonês. Vamos colocar dentro de uma frase para, além de você aprender o pronome, ver o pronome sendo usado. Watashi wa burajiru jin desu. Eu sou brasileiro. Ore wa furansu jin desu. Eu sou francês, um homem falando. Anata wa roshia jin desu. Você é russo. Kare wa america jin desu. Ele é americano. Kanojo wa kanada jin desu. Ela é canadense. Tá certo? Agora nós vamos começar a estudar na sequência que está aparecendo aí na tela as partículas, certo? Começando com no. A utilidade do no é transformar os substantivos. Lembre-se que eu, tu, ele, nós, vós, eles em japonês são substantivos. Transformar em possessivos, tá certo? É o caso de watashi no namae wa Josué desu. Watashi no significa meu. Você transforma o watashi, que é eu, em meu. O que acontece com os outros? O watashi, eu. O watashi no, meu. Ore, eu. Ore no, meu. Anata, você. Anata no, seu. Kare, ele. Kare no, dele. Kanojo, ela. Kanojo no, dela. Então, vamos criar uma frase com cada um. Watashi no namae wa Josué desu. Meu nome é Josué. Anata no namae wa Eduardo desu. O seu nome é Eduardo. Kare no namae wa Yamamoto desu. O nome dele é Yamamoto. Kanojo no namae wa Maria desu. O nome dela é Maria.
Só lembrando que o atashi, anata, kare e kanojo são considerados como substantivos, a gente também pode fazer esse mesmo processo com os substantivos, usando essa formulazinha que tá aparecendo na tela agora. O nome, no, o objeto, des, dizendo que esse objeto é da pessoa que está antes do no. É o caso de, vocês estão vendo 3 frases aí, kuruma quer dizer carro, kagi quer dizer chave, hon, livro. Então essas frases vão ficar. Paulo no kuruma des. O carro é de Paulo. Quer dizer, em vez de dizer meu carro, o carro é dele. Yoshida no kagi des. A chave é de Yoshida. Maria no hon des. O livro é de Maria. Eu espero que vocês tenham entendido esse no. E nós vamos agora passar para o a partícula A, o a e a partícula ga, já que elas têm funções iguais, apontando para cantos diferentes. Como assim? Imagina uma oração em português com sujeito e predicado. Sujeito de quem se fala, predicado o que se fala do sujeito. O a, ele é uma partícula que vai apontar para o predicado. O que importa é a informação. No caso aí dessa frase. Watashi wa Josué des. Eu sou Josué. A ênfase aí é eu estar dizendo meu nome, Josué. Certo? Agora, o ga, ele é uma partícula que vai apontar, dando ênfase ao sujeito. O sujeito é mais importante do que a informação. Certo? Alguém chega no canto e diz, pessoal, estão chamando Josué aí. Quem é Josué? Watashi ga Josué des. Eu sou Josué. Tá certo? A ênfase está no eu. E não na informação Josué, porque a pessoa que entrou na sala já está procurando um Josué. Certo? Aí, uma pessoa está procurando, outro exemplo, né? Está procurando uma caneta. E eu tenho uma caneta enfeitada com um bonequinho e a pessoa não está encontrando. Eu apontei, pega ali a caneta. E aí a pessoa está procurando, eu digo a ela, kore wa pen desu. Kore significa isso e pen significa caneta em japonês. Certo? Isso aí é uma caneta. Pega aí, isso aí é uma caneta. Eu estou dando uma ênfase na caneta, que é o predicado. Agora, se uma pessoa está com a caneta falhando, com raiva, irritada, e eu tenho uma caneta que presta para escrever, que ela leva a queda e não falha, aí eu vou dizer, kore ga pen desu. Isso é que é uma caneta. Certo? Eu estou dando ênfase no isso, kore. Agora, livro. Eu digo, pega ali a minha agenda, por favor. Aí a pessoa vai e tem um livro com uma capa parecida com a agenda. Aí eu digo, não, isso aí é um livro. Eu só estou dando uma informação para a pessoa saber que é um livro. Então, kore wa hon desu. Isso é um livro. Agora, se a pessoa está lendo um livro que ela está achando ruim, e eu tenho um livro que eu gostei e acho que a pessoa vai gostar, eu posso dar ênfase no sujeito. Kore ga hon desu. Isso aqui é que é um livro que presta. Certo? Kore ga hon desu. Isso é um livro. Vamos agora para a terceira partícula. A partícula ka. Essa é bem fácil. Ela transforma orações afirmativas em orações interrogativas. É a partícula que transforma frases em perguntas. Por exemplo, Watashi wa Burajiru jin desu. Eu sou brasileiro. Aí agora, como eu não vou perguntar a mim mesmo se eu sou brasileiro, então eu vou usar agora como exemplo anata. Anata wa Burajiru jin desu ka? Você é brasileiro? Anata wa Burajiru jin desu ka? A frase meu nome é se diz assim. Watashi no namae wa Josué desu. Como é que fica a pergunta? Qual é o seu nome? O namae wa nan desu ka? Essa palavra nan significa o que ou então qual. Outra pergunta que vai ser concluída com o ka. Sai significa idade. Então, quantos anos você tem? Nan sai desu ka? Nan sai desu ka? Watashi wa 35 sai desu. Eu tenho 35 anos. E uma última pergunta para vocês entenderem. Genki significa bem. Então a pergunta, como você está? O genki desu ka? O genki desu ka? Eu estou bem, genki desu. Eu não estou bem, genki nai.
Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido o K e vamos agora para o tachi. Tachi, ele transforma, é uma partícula que transforma as palavras em plural. Então, watashi, eu. Watashi tachi, nós. Anata, você. Anata tachi, vocês. Kare, ele. Kare tachi, eles. Kanojo, ela. Kanojo tachi, elas. Certo? Então, watashi wa abura jirujin desu. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileiros. Watashi tachi wa abura jirujin desu. Ok? Olha agora o exemplo. Eles são americanos. Kare tachi wa America jin desu. Tá ok? Então, tachi transforma as palavras em plural. Agora o mo. Mo é uma partícula que significa também. Então, na frase watashi wa abura jirujin desu, eu sou brasileiro, você troca o a por mo. Watashi mo abura jirujin desu, eu também sou brasileiro. Gakusei significa estudante. Então, na frase watashi wa gakusei desu, eu sou estudante. Watashi mo gakusei desu, eu também sou estudante. Tá certo? Agora vamos entender as partículas io e ne. Elas não são parecidas não, mas eu vou usar o mesmo exemplo para as duas. Io é como se fosse um ponto de exclamação que serve para dar ênfase. Oishii significa bom no sentido de comida gostosa. E aí, usando esse io no final dessa frase, yoshii desu yo, nós estamos transformando em isso é gostoso, em ei, isso aqui é gostoso, viu? Nós estamos dando ênfase para convencer alguém. Olha só esse outro exemplo. Benkyo shite. Benkyo é o verbo estudar. Shite é uma forma imperativa do verbo fazer. Quando você junta Benkyo shite, você está dizendo estude, dando uma sugestão, certo? Eu estou com notas baixas. Benkyo shite. Eu não sei se eu vou conseguir passar de ano. Benkyo shite. Estude que você tira notas boas e consegue passar. Agora, se você, eu, ou um pai, uma mãe ou um professor acrescenta o io, essa sugestão vai virar uma ordem. Benkyo shite yo. Vai estudar agora. Ah, não, mãe, eu estou assistindo televisão. Vai estudar agora. Pode ligar essa televisão aí. Benkyo shite yo. Certo? Transforma uma sugestão em uma ordem. O io é como se fosse um ponto de exclamação que dá força para a frase. E o ne, em japonês, é o nosso não é. Usando essa frase oishii desu, que significa, como eu já acabei de explicar, isso é gostoso. Se você está no local e não sabe se aquela comida é gostosa ou não, aí você pergunta oishii desu yoshii desu ne? Quer dizer, essa comida é gostosa, né? Não é? Ou so desu significa por aqui, quando você estiver dando a direção a alguém. Aí você está com dúvida se aquele é o caminho. Aí você pergunta, so desu ne? É por aqui o caminho, não é? Se tem alguém estudando inglês, que estuda inglês, que está assistindo o meu vídeo, esse né é o question tag, certo? E o like volleyball, don't you? Esse don't you é o né, é o question tag. You are American, aren't you? Certo? Todos os question tags vão ser substituídos em japonês por né. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado das minhas explicações. E, só fazendo uma revisão geral, eu vou dar um exemplo de cada um. No. Watashi no kuruma desu. Esse carro é meu. Wa. Watashi wa ikimasu. Eu vou. Ga. Watashi ga ikimasu. Eu vou. Ka. O namae nan desu ka? Qual é o seu nome? Tachi. Watashi tachi wa abura jirujin desu. Nós somos brasileiros. Mo. Watashi wa gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Eu também sou estudante. Yo. Benkyo shitei yo. Vai estudar. Ne. Oishii desu, né? Isso é gostoso, né? Dá para comer, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mata!